Fala guerreiro, como é que vocês estão? Eu sou o professor Moacir, seja muito bem-vindo. Você está no canal Math Academy e tivemos um intervalo aí, um hiatozinho de alguns vídeos por conta do término da minha pós-graduação, que felizmente terminou. Então, hoje a gente está de volta para continuar nosso assunto sobre matemática básica, tá joia? Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna com o assunto de hoje. Até mais. Então, hoje a gente vai continuar trocando nossa ideia sobre eh, a matemática básica, e a gente vai falar de um assunto bastante. Vocês já viram o título do vídeo aí? Eu vou falar de um assunto bastante importante que nos acompanha durante todo o nosso percurso na matemática. Então, aqueles lembretes iniciais, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquela curtida, compartilhe com quem precise, pode entrar em contato comigo via e-mail, se quiser também pode falar comigo pelo meu WhatsApp particular aí. Fique à vontade, tire sua dúvida, não deixe a dúvida acumular. A matemática, a dúvida acumulada é caixão e vela preta, né? Você vai se enrolar e vai travar uma hora. Então, não deixe a dúvida acumular. Então, no vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre o assunto de frações. Nós vamos conversar mais especificamente. Já estamos terminando aqui a parte da esquerda, né? O assunto, o assunto 8 aí a gente já vai finalizar hoje, e aí depois a gente parte ali para a segunda coluna e terminando a aritmética, a gente parte lá para o restante dos assuntos de matemática básica. Bem, sobre fração. Quando a gente pensa em fração, esse assunto é de extrema importância, porque a gente vai trabalhar com fração dentro das funções, a gente vai trabalhar com fração na física, na química, em uma série de assuntos, equação exponencial, em trigonometria, em cálculo nível superior. Muita coisa envolve fração. E a gente pensa, quando pensa em fração, a gente já, de imediato, já lembra de o quê? De um pedaço. Uma fração do seu tempo, uma fração de um segundo. Mas sempre a gente está dividindo, a gente está pegando um pedaço de um todo. Então, essa é justamente a utilização. Para que os matemáticos criaram essa linguagem, essa representação numérica? Justamente para representar quando a gente tem um todo e a gente pega um pedaço desse todo. A gente divide todo em partes iguais e aí pega um pedacinho, ou em alguns pedaços. Então, essa é a representação. A gente vai ter o, o N e o D, em que o N é o nosso numerador e o D é o denominador. E cada um desses elementos vai ter uma representação específica. O N vai significar alguma coisa e o D vai significar uma outra coisa. O que é o D? O D é o número de partes iguais em que o todo foi dividido. A gente pega uma barra de chocolate e divide em vários pedaços. Cada um desses pedacinhos vai ser o nosso denominador. É o número que está no denominador. E aí, dessa barra de chocolate que eu peguei, que eu dividi em vários pedaços, eu comi um, comi dois, dei mais um pedaço. Então, aqueles todos os pedaços que eu dividi, os que eu peguei, os que eu me utilizei, vai ser o numerador. É o número de partes consideradas. Exemplo, 2/3. Esse 2/3, o que é que eu fiz? Eu peguei um inteiro, dividi em três partes iguais. E aí, dessas três partes, eu me utilizei de duas. Peguei uma, peguei duas. Esta é a representação de uma fração de 2/3. E dependendo do concurso que você for fazer, talvez algum conhecimento não somente disso, das operações, seja necessário. Seriam os tipos de frações. Existem vários tipos. Por exemplo, a fração própria. Própria significa que a gente olha para ela é uma fração propriamente, ela representa um pedaço de um todo. E se ela representa um pedaço de um todo, essa divisão vai dar um número menor do que a unidade. Vamos raciocinar o que significa fração própria. Ela vai dar um número menor que a unidade. Para dar um número menor que a unidade, o que vai ser necessário? Que o seu numerador seja menor do que o denominador. Quando eu fizer essa divisão, o resultado obtido vai ser um número menor que a unidade. Isso é uma fração
própria. Por exemplo, 3 quartos. Se eu divido 3 por 4, eu obtenho 0,75, é menor do que a unidade. Então, quando eu tenho o numerador maior que o denominador, estou diante de uma fração própria. E o contrário é a fração imprópria. E nós fizemos aqui o numerador menor do que o denominador. Está faltando aqui o numerador maior que o denominador e também igual. Então, quando o numerador é maior ou igual ao denominador, vai ser uma fração imprópria. Por exemplo, 7 terços. Se eu olhar para 7 terços, eu já observo que se eu dividir 7 por 3, eu vou obter 2 e mais alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente vai tratar desse caso. Eu tenho 2 e mais alguma coisa. Fração aparente. Aparentemente, ela é uma fração, mas quando eu olho mais de perto, eu reduzo ela ao inteiro. Então, o numerador ele vai ser o múltiplo do denominador. Então, essa é a característica da fração aparente. Se o numerador é múltiplo do denominador, significa que o numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, 12 terços. 12 é múltiplo de 3. Quando a gente divide 12 por 3, a gente chega no número inteiro. Então, aparentemente é uma fração, mas quando a gente olha de perto, a gente vai fazer a divisão, a gente encontra o número inteiro. Veja bem, a fração imprópria você encontra o número inteiro e mais uma fração. Aqui não, você encontra um número inteiro. Ela está só camuflada de fração. Vamos pensar dessa forma. Então, ela é aparente. Fração decimal é muito simples. O denominador é uma potência de base 10. Então, a gente tem 6 centésimos, 7 milésimos. Então, o seu denominador vai ser uma potência de base 10. E aí, muito cuidado para não confundir com a fração ordinária. A fração ordinária ela pode ser uma casca de banana se você não estiver atento. Não é decimal. E eu coloquei um exemplo aqui de propósito. 31 20avos. Interessante também a nomenclatura, né? Fração até o, o nono, 9, a gente fala na ordem até o 10. Até o 10 a gente fala na ordem, fala na linguagem ordinária, ordinal, numeral ordinal. Quase numeral ordinal, né? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e a partir daí é avos. 20 avos, 30 avos. Então, 31 sobre 20. Eu tenho o número 2 multiplicado por 10. Não é potência de base 10. É um denominador que você tem número multiplicado por 10. Cuidado para não confundir. Fração ordinária. Fração irredutível. Se ela é irredutível, eu cheguei num ponto que eu não consigo encontrar mais nenhum divisor comum ao numerador e o denominador, de modo que eu possa reduzir ainda mais essa fração. E se você está lembrado da matemática, como eu já comentei, ela vai um assunto sobrepondo ao outro e o pensamento matemático vai sendo desenvolvido. Nós já vimos em vídeos anteriores esse caso, quando eu tenho dois números que não têm divisores em comum. Se você lembrou de números primos entre si, é isso aí. O numerador e o denominador são primos entre si. Lembra, observe bem isso aqui. O 4, por si só, ele não é um primo. O 9 também não é um primo. Ou seja, eles não são números primos absolutos, mas são primos relativos. Em relação ao outro, eles são primos, porque não possuem divisores em comum. Então, quando eu tenho uma fração desse tipo, ela é irredutível, não tem mais para onde eu ir, eu não consigo dividir mais de nada aqui para simplificar essa fração. Frações equivalentes são aquelas associadas a uma mesma fração irredutível. Ou seja, eu tenho uma fração, eu tenho números primos entre si, eu não tenho mais para onde ir. E essa fração, ela é mãe, ela gera várias outras frações. Então, as frações geradas por ela são frações equivalentes. Por exemplo, 4 sextos e 6 nonos. 4 sextos e 6 nonos. Será que eu consigo simplificar 4 sextos? Se eu dividir por 2, eu chego em 2 terços. 6 nonos. Se eu dividir por 3, eu também chego em 2 terços. E esses 2 terços é uma fração
irredutível. Essa fração irredutível, como fazendo a operação inversa, multiplicando por 2 em cima e embaixo, gera 4/6, multiplicando por 3 em cima e embaixo, gera 6 nonos. Ou seja, a fração irredutível, por operações de multiplicação pelo mesmo número n natural em cima e embaixo, vai gerar uma série de frações que são equivalentes entre si. E um outro conhecimento bastante interessante, que também pode ser pedido dependendo do concurso que você for fazer, é número misto. O que é um número misto? É uma mistura de um inteiro com uma fração. Então, existe uma parte inteira e existe uma parte fracionária. E por existir uma parte inteira e uma parte fracionária, o número misto é associado a uma fração imprópria. Lembrando do que é fração imprópria, é aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Quer ver? Temos essa fração, esse número misto aqui, 5/2. Aqui a gente lê 5 inteiros e 2/3. Essa representação aqui nada mais é do que 5 mais 2/3. Se a gente tirar o MMC, a gente vai multiplicar o 5 por 3 e vai somar o 2 e vai encontrar 17. E o denominador permanece o mesmo, 3. 17/3. Essa é a fração imprópria a qual este número misto está associado. Mas aqui eu fiz a operação de número misto para fração imprópria. E como eu faço a operação inversa? Posso fazer? Claro que sim. Gente, como é que a gente faz uma transformação de uma fração imprópria para um número misto? Bem simples. A gente vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Aquele exemplo lá, o 17/3, por exemplo, eu pego 17, divido por 3. E aí o meu quociente vai ser a parte inteira e o meu resto vai ser o numerador 2. O numerador que vai acompanhar o número inteiro. Vamos a um exemplo. 28 dividido por 9. Eu vou pegar o 28, dividir por 9. 28 dividido por 9 é 3. 3 vezes 9, 27. Para 28, uma unidade. 28 dividido por 9, quociente 3, resto 1. E aí, olhando aqui, a parte inteira é o meu quociente e o meu numerador 2 vai ser o resto. Então, como é que eu fico isso aqui? Qual vai ser o número misto associado? 3 inteiros e 1 nono. Então, o número 28, a fração imprópria 28 nonos, é associado a esse número misto aqui. 3 inteiros e 1 oitavo. Uma operação bastante... Olha, eu não sei nem o grau de importância disso aqui, porque vai acompanhar durante todo o assunto para operações com fração, para comparação de frações, e a redução mesmo do denominador, que é o famoso tirar o MMC dos denominadores. Então, a gente calcula o MMC de todos os denominadores. E aí temos esse balaio de gato aqui de fração com denominador cada um de um jeito. Como é que eu olho para isso aqui e digo, qual fração é a maior? Não sei. Como é que eu faço a soma entre eles? Não tem como. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é calcular o MMC entre numeradores para reduzir todas essas frações ao mesmo denominador. Então, calculando o MMC de 3, 4, 5 e 10, eu encontro 60. E aí, eu preciso... Para que eu faço isso? Para que eu consiga pegar a divisão de um múltiplo que seja comum a todos esses divisores, que são os denominadores. O denominador, a fração nada mais é do que a representação de uma divisão. Aqui é 3 dividido por 4, 7 dividido por 3. É por isso que também eu posso... Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu posso representar a fração desse jeito aqui, ó, 3, por exemplo, 3/4. Eu posso também representar 3 dividido por 4. 7 dividido por 3. É a mesma coisa. Opa, é a mesma coisa. Porque a fração significa, a simbologia da fração é uma divisão. Então, eu vou pegar esse
Peraí. Eu vou pegar esses divisores, eu vou obter um múltiplo comum, que seja todos eles, que o denominador, os numeradores vão estar divididos pelo mesmo divisor. O divisor vai ser o mesmo. E aí, como é que eu faço? Qual o número que eu tenho que multiplicar 4 para chegar em 60? Este número, como é uma fração e ela tem que permanecer igual, o número que eu multiplico por 4 para chegar a 60, também eu vou multiplicar por 3 da mesma forma, para que a fração permaneça igual. É por isso que a gente tem aquele esquema de tira o MMC, acha o número de baixo e multiplica por cima. Ele tem que multiplicar em cima e embaixo para a fração continuar igual, para não ser alterada. E para isso, como é que eu faço? Eu pego 60 e dividido por cada um desses denominadores para encontrar esse número. Se eu divido 60 por 4, eu obtenho um quociente. Esse quociente multiplicado por 4 gera 60. Então, é justamente esse número que eu estou procurando. Então, eu divido 60 por 4, acho 15. 60 por 3, 60 por 5 e 60 por 10. Estes números aqui, que é o fator que multiplicou o denominador para gerar 60, a gente pega esses números e multiplica cada um dos numeradores. 15 por 3, 20 por 7, 12 por 6, 6 por 1. E aí, estes novos números serão os numeradores e o 60 MMC comum vai ser o mesmo, o denominador comum de todas as frações. Agora, por exemplo, já posso dizer quem é maior. A gente já vai saber daqui a pouquinho, mas eu já tenho como saber qual é a fração que é maior, qual é a fração que é menor. Eu consigo fazer uma adição, ou então uma subtração. Então, redução ao mesmo denominador é uma ferramenta sensacional e importantíssima dentro desse assunto. Agora vamos comparar as frações. Como é que eu comparo mais de uma fração? Fica fácil se elas estiverem com o mesmo denominador. Então, se elas estiverem com o mesmo denominador, é o caso que aconteceu ali no slide anterior. Então, a gente pega o maior numerador. Quem tiver com o maior numerador ganha, é a maior fração. Por exemplo, eu tenho todas essas frações com o denominador 10. Quem é a menor ou quem é a maior? Basta olhar para cima. Quem é o numerador maior? É o 11. Então, 11 décimos é maior do que 7 décimos e é maior, por sua vez, do que 3 décimos. E se o numerador é que for igual? O denominador é tudo bagunçado, mas o numerador é igual. O menor denominador ganha. Pensa bem, eu tenho em cima os mesmos números. Embaixo está dividindo. Então, quanto maior esse número que está dividindo, menor isso aqui vai ficar. Quanto menor isso aqui, maior vai ficar esse resultado. Então, o menor denominador vai ganhar, vai ser a maior fração. O raciocínio no denominador é sempre o contrário. Mas basta pensar dessa forma. E está aqui embaixo dividindo. Então, quanto mais divisões eu fizer, quanto maior é o número que está dividindo, esse resultado vai ficar cada vez menor. Os numeradores são iguais. O 2 é o menor denominador. Então, a fração 7/2 é maior do que a 7/3, que é maior do que a 7 décimos. E os numeradores e denominadores diferentes? Aí nós já vimos, né? Redução ao mesmo denominador. Então, a gente faz a redução ao mesmo denominador e a gente vai prosseguir, como no caso 1. Reduzir ao mesmo denominador e a gente olha para o numerador. Quem for o maior numerador é a maior fração. Joia? Eu fiz uma série de anotações aqui, acabei esquecendo de apagar. Vai acabar coincidindo ali o que eu estava falando. Adição e subtração. Como é que a gente faz a adição e subtração? Primeiro, o denominador deve ser o mesmo. A gente reduz tudo ao mesmo denominador e a gente soma os numeradores, ou subtrai, né? Então, aqui o 3 sétimos mais 5 sétimos mais 2 sétimos. 3 mais 5 mais 2 dividido por 7 vai dar 10 sétimos. E aqui, deixa eu apagar para acabar me atrapalhando isso aqui.
Então, aqui o 3 quartos mais 2 terços mais menos 4 quintos. Pronto. Eu vou falar disso aqui, vou anotar novamente. Primeira coisa que a gente vai fazer, os denominadores são todos diferentes. Então, para que a gente vai fazer? A gente vai reduzir tudo ao mesmo denominador. Tirando o MC disso aqui, esse MMC aqui provavelmente vai ser 60. Então, 4 multiplicado por 15, o 3 por 20, o 5 por 12. E aí esses mesmos números multiplicam em cima. 45 dividido por 60, mais 40 dividido por 60, menos 48 dividido por 60, e aí eu efetuo a operação de todos eles e obtenho 37/60 avos. E aqui que a marcação que eu estava fazendo é a seguinte: a gente, quando tem duas frações, a gente faz. Existe uma sistemática de. Vamos pegar só essas duas aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo: 3 quartos mais 2 terços. Eu posso, rapidamente, tira MMC, multiplica, não sei o quê. Eu faço a chamada. Vou marcar nela aqui. Eu faço a chamada esquema borboleta. Isso aqui parece uma asa de borboleta, né? Nesse sentido aqui, entre o 3 e o 3, e o 2 e o 4. Como assim? Asa da borboleta. Eu vou multiplicar 3 por 3, vou multiplicar 4 por 2, somar os dois, e embaixo eu multiplico os denominadores. Então eu faço 3 vezes 3, vou botar um tração para todo mundo. 3 vezes 3, 9. 9. Nossa. Mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Resultando em 17 dozeavos. E se eu tirar o MMC, vai dar o mesmo. Aqui, o MMC é 12. Vai ser por 3 e aqui por 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. E embaixo é o 12. Então, isso aqui é o que a gente chama de, sei lá, esquema da borboleta, da asa de borboleta, sei lá. Mas o pessoal costuma denominar com isso aí, com esse nome. Operações com frações, adição e subtração nós vimos. Agora a multiplicação. A multiplicação, ela é bem mais simples. Simplesmente eu multiplico. Multiplico o numerador e multiplico o denominador. Se for por um número, multiplico apenas o numerador. Esse apenas eu colocaria até entre aspas, porque na realidade você multiplica em cima e embaixo. É que se for por um número, o denominador desse número inteiro, é 1, e a gente não representa. Então, a gente multiplica o número pelo numerador, e o denominador do número, que é 1, multiplica pelo denominador da fração. 3 meios vezes 5 sétimos. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. 15 14avos. 4 quintos vezes 3. 4 vezes 3 e 5 vezes 1. 4 vezes 3, 12, mantenho 5. Divisão, já tem uma particularidade aqui na divisão. Se for entre duas frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. E se for entre um número e uma fração, eu multiplico o número pelo inverso da fração. Então, 3 quartos por 2 quintos. Eu conservo a primeira, 3 quartos, multiplico por 5 meios, inverso da segunda, inverso da que está embaixo. 3 vezes... Aí procedo com uma multiplicação comum. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. 4 sobre 5 sétimos. Eu conservo o 4 e multiplico pelo inverso da fração que está no denominador. Então, 7 quintos, resultando em 4 vezes 7, 28. 28 quintos. Potenciação. Potenciação, eu vou elevar todo mundo ao mesmo expoente. Então, se eu tenho 2 terços elevado a 4, eu vou elevar o 2 à quarta potência e vou elevar também o 3 à quarta potência. 2 à quarta, 16. 3 à quarta, 81. E a radiciação é a mesma coisa da potenciação. Vou extrair a raiz de cima e extrair a raiz de baixo. Raiz de 9, 16avos. É a raiz de 9,
dividido pela raiz de 16, que resulta em 3/4. Então, para o que tínhamos hoje, era isso. Vou soltar a lista de exercícios, vou dar, como é que vai acontecer de agora em diante? A gente vai começar com dois vídeos semanais. No primeiro vídeo, eu vou abordar o assunto paulatino de matemática básica. A gente vai continuar vendo os assuntos de matemática básica. E aí, como eu solto a lista nesse vídeo, eu vou deixar uma semana para os senhores resolverem a lista. E aí, a partir dessa resolução, eu vou trazer aquelas questões mais que eu considero um pouquinho mais espinhosas, um pouquinho mais chatinhas, e a gente vai resolver na semana seguinte. E no segundo vídeo, eu vou trazer sempre uma resolução de questão, normalmente de assuntos relacionados ao ensino médio. Então, eu vou resolver trigonometria, fração, são assuntos que a gente ainda vai ver numa próxima playlist de ensino médio, mas que para atender muitos que já resolvem questões e já estão estudando ensino médio, para não ficarem patinando, pô, só tem vídeo de matemática básica, então eu vou trazer esses vídeos de questões que a gente aprende muito com a resolução de questões. Eu tenho as questões bastante interessantes para trazer para cá. Então vai ser assim, provavelmente vai ficar na quarta e na sexta-feira. Sai um vídeo na quarta, na sexta sai outro de resolução de questão de ensino médio, e na semana seguinte a gente tem a resolução na quarta-feira da lista, se o vídeo não acabou, né? Se foi apenas um vídeo, tudo bem. Senão a gente vai ter a continuação daquele vídeo de matemática básica. Então, quarta-feira é sempre matemática básica, sexta-feira vai ser uma resolução de questão, tá bom? Então, um grande abraço a todos, obrigado. Curtem, compartilhem, não esqueça de deixar o comentário aí, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço aí.